Olá, pessoal. Estamos chegando aqui para mais um encontro muito especial, para mais um dia desse Papo com Gresg. Hoje, no módulo 2, né, o terceiro encontro do nosso módulo 2, Perturbações Espirituais, com o nosso querido Celso aí, que tem trazido para a gente tantos ensinamentos nesse trabalho, junto com o Alexandre, com o Ricardo, que hoje não estão presentes, mas que fazem parte desse trabalho também. E vamos começar mais esse dia especial. Vou pedir nesse início para o Rodrigo para fazer nossa prece de abertura, nossa prece inicial. Amigo, faz a prece para a gente aí, para a gente entrar nessa sintonia. Show, amigo. Vamos lá. Pedir ao pessoal aí para a gente conseguir se conectar com a espiritualidade, fechar os olhos aí para poder se conectar com boas energias. Caso eu esteja no ambiente aí com televisão ligada, com pessoas, se você conseguir se reservar um pouquinho mais, porque é um momento de bate-papo, vai ser um momento bastante gostoso de a gente se conectar com a espiritualidade e com os amigos que estão aqui para poder trocar uma ideia sobre esse assunto. Então, que a espiritualidade agora possa harmonizar os nossos corpos, que a gente possa se sentir tranquilo, bem, para ouvir e falar, para poder trocar tantas informações que a gente vai ter aqui hoje no encontro. Que a espiritualidade amiga também possa cuidar das nossas águas, possa cuidar da nossa casa, enquanto a gente está aqui trocando boas energias, que a nosso ambiente possa ser limpo também, pela espiritualidade amiga, e que sirva de ponto de luz, né? Com tanto conhecimento legal, com tanta troca boa de energia, que a gente consiga iluminar as casas dos nossos vizinhos, todo o nosso bairro, que toda essa conexão poderosa que a gente está fazendo aqui possa iluminar a nossa semana e a semana das pessoas que a gente ama. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Celso, contigo. Deixa eu ver se eu... Estão vendo? Está dando para ver direitinho? Tá sim, Celso. Sim. Tá. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Eu gosto tanto de estar entre vocês que eu queria fazer isso com uma semana de antecedência. Aí eu alertei todo mundo que era no dia 10, mas não era. Então, nós estamos aqui hoje. Vamos falar a respeito do capítulo 6, que ficou faltando da última. Na realidade, não é que tenha ficado faltando. Nós vamos começar o capítulo 6 porque foi o que nós combinamos, que a Simone foi muito inspirada no sentido de ter a ideia de fazer o estudo na medida em que os assuntos fossem sendo bem trabalhados. E está dando muito certo, né? Capítulo 6, restabelecendo a dignidade. Conforme vocês se lembravam, sim, deixa eu, antes de mais nada, relembrar que os nossos amigos Alexandre e Ricardo só não estão presentes porque estão em outras atividades. Lá e aqui, em todo lugar, se trabalha bastante, né? E às vezes a gente tem que, não, como não tem o dom da ubiquidade, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, relembrando, o companheiro Eduardo, que era presidente da casa, ele havia falido, né? E ele se viu numa situação de, vivenciando hábitos antigos, menos felizes, ele se viu influenciado pela espiritualidade inferior. Então, ele se consorciou com uma moça, essa moça engravidou, e ele teve um sonho, e que nós vamos falar aqui a respeito, e nesse sonho ele pôde entender, em outra situação emocional, a realidade que ele estava vivendo. Então, aí, o senhor Eduardo acorda recordando-se parcialmente do sonho revelador.
Após meditar por instantes, entre em oração. O vídeo que eu via inspirou-o para que se libertasse da influência obsessiva, entendendo o abismo moral em que mergulhara. Entende por bem reunir a diretoria do centro e explica que não havia mais condições de prosseguir como presidente da casa e que desejava submeter-se a tratamento espiritual. Então, esse é um instante em que as almas que erram se veem diante da lei e reconhecem que não podem continuar errando. Então, eles precisam realmente de se revestir de coragem para restabelecer a ordem das coisas, compreender o caminho errado que estavam seguindo. Ele reúne lá a diretoria e fala: olha, eu não posso mais, não tenho mais condição moral de continuar presidente da casa, né? Não falta advertência da espiritualidade. A espiritualidade está sempre nos inspirando, mas não pode agir por nós, evidentemente, né? Então, esse é um exemplo de muita coisa que aconteceu, pode estar acontecendo e pode vir a acontecer em qualquer ambiente, né? Desde que haja uma questão de sintonia vibratória, essas coisas podem acontecer. Todos nós temos fraquezas, todos nós somos vulneráveis a determinadas situações e nós estamos aqui justamente para lutar contra essas fraquezas nesses enfrentamentos que a vida nos traz, né? Então, no dia seguinte, ele se reuniu também à esposa e aos filhos e disse que necessitava da compreensão de todos e que achava que o melhor caminho era o divórcio amigável. Porque ele já vinha discutindo com a esposa, já vinha falhando muito. A esposa, Dona Etelvina, percebia o comportamento estranho dele, inadequado, e não era de hoje isso. Então, ela já havia pedido o divórcio a ele. Ele negou o divórcio porque ele queria manter as aparências, porque não ficava bem para ele, como um presidente de centro, se divorciar e todas essas coisas, né? Então, ele reúne a família numa refeição e ele, então, começa a falar que, primeiro, ele fala que o melhor caminho era o divórcio amigável, e revelou que vinha sendo infiel ao lar e confessou com emoção que havia sido informado pela mulher a quem se afeiçoara que ia ser pai. Explicou que, na sua loucura, chegou a sugerir o aborto, mas que, felizmente, havia caído em si. Então, vejam, alguém que nós vimos isso na vez anterior, alguém que ocupa o cargo de presidente do centro busca justificar, muitas vezes, a própria atitude, até achando que o certo seria abortar esse negócio, só pensando nele, na situação e todas essas coisas. Mas, felizmente, essas coisas reverteram, aquele sonho ajudou e ele caiu em si, né? Pediu perdão a todos e para orarem juntos, agradecendo ter sido inspirado a ter coragem de ser honesto com a família, porque foi o que acontece com todos nós. Quando nós, de acordo com o estudo que nós fazemos, nos processos que nós vivemos de evangelização, nós compreendemos que erramos, o que é melhor fazer? Muitos fogem, muitos param de pensar, muitos realmente até continuam errando de maneira a como que se insensibilizar para aquela situação, para não terem que ouvir a própria consciência. Mas muitos olham de frente, reconhecem o erro e enfrentam a situação e, a partir dessa situação, eles mostram que estão dispostos a se reabilitar.
que nunca nos falte, né, coragem, como que nós vemos aqui, que nunca nos falte coragem diante do reconhecimento de determinados erros, de restabelecer a ordem moral das coisas que vão dentro do nosso coração. Porque isso de ficar pensando em vergonha, pensando em si mesmo, na própria conveniência, e tudo isso, é isso que só agrava a nossa situação. Emmanuel nos ensina o seguinte, que quando nós percebemos que erramos, o pensamento deve ser o de vontade de se reabilitar imediatamente, seja qual for a situação. Porque é esse pensamento que nos liga à situação que vai nos melhorar. Qualquer coisa diferente disso é ruim, porque nós podemos permanecer no erro durante muitos e muitos anos, muito tempo. Isso só vai piorar a nossa situação. Depois da reunião no centro, pediu a Iracema, que era a moça, que conversassem e disse: desde um sonho que me vi envolvido por entidades das sombras e libertado pelos benfeitores espirituais, que algo me aconteceu em profundidade. Iracema ficou agradavelmente surpresa e agradeceu a coragem dele, lamentando terem feito Dona Etelvina sofrer. Que nós, né? Se nós nos lembramos, o que houve é que ele, anteriormente, havia se reunido com Iracema e sugerido o aborto, e ela teve uma reação até algo bem forte nesse sentido, né? Como é que você pode sugerir a mim que eu faça isso? Você se perdeu e quer que eu me perca também, que isso é justo? Foi aí que, nessa disposição, é que ele se recolhe à noite e vai ter esse sonho, né? Aí ele termina aqui o capítulo dizendo o seguinte: ao Espiritismo coube a tarefa incomparável de inscrever a caridade como a única forma de conseguir-se a autoiluminação, de viver a existência plena em qualquer injunção da capacidade da caminhada evolutiva. Então, qualquer injunção, seja em que situação for que nós nos encontremos, nós sempre devemos voltar a nossa disposição para o bem. Porque nós não estamos aqui para piorar, nós estamos aqui para melhorar. Então, muitas vezes nós enfrentamos determinados dilemas, o que nós chamamos de pequenos erros e todas essas coisas, nós entramos em conflito, porque uma parte de nós quer caminhar de um jeito e a outra lhe é contrária, então nós entramos em conflito. Nesse momento, é o momento que nós temos que ter a coragem de reflexionar a respeito daquela situação e tomar a decisão correta. Posso passar adiante ou alguém quer fazer algum comentário? Capítulo 7. Perspicácia das trevas. Na espiritualidade inferior, as entidades afeiçoadas ao mal perceberam um renascimento sob o comando superior dos emissários de Jesus nas sociedades espíritas, alterando-lhes as ocorrências lamentáveis, as ocorrências deles, espíritos inferiores, que queriam um determinado estado de coisas, mas vinha a doutrina espírita para contrariar os seus propósitos. Então, entendamos aqui o seguinte: é a própria espiritualidade inferior que identifica no Espiritismo a autenticidade do cristianismo. São eles mesmos que encontram no Espiritismo uma resistência ao mal que é incomum nesses tempos. Isso não significa, ao dizermos isso, que estejamos aqui fazendo comparação entre caminhos religiosos. Não se trata disso.
Absolutamente não se trata disso. Trata-se, sim, de nós sermos sensatos e entendermos que o Espiritismo, como consolador, ele veio reviver aquele cristianismo dos primeiros tempos e de uma maneira com sucesso, porque isso foi identificado até pela espiritualidade inferior a ponto de eles quererem adentrar as sociedades espíritas como grandes inimigos, como grandes óbices dos seus propósitos, e por isso mesmo nós temos que estar conscientes disso. Porque, se a gente parar para pensar, se estão diante de pessoas ricas em exterioridades, que agem de uma maneira e falam de outra, é muito fácil de mal influenciar essas pessoas. Agora, quando eles encontram pessoas cuja riqueza e autenticidade de sentimentos lhes contraria os intentos, aí esses eles veem como inimigos. Fazia recordar os tempos de Santa Teresa de Ávila, que, sob inspiração do mestre, programou uma grande reforma libertando os monastérios da frivolidade e da hediondez que neles predominava. Ora, é muito interessante que nós percebamos o seguinte: de tempos em tempos, reencarna na face do planeta um espírito com a missão de restabelecer a autenticidade do cristianismo. Foi assim com todos esses santos, né? Porque o que Teresa de Ávila fez? Ela simplesmente entrava lá nos monastérios e via que as pessoas mais ricas, mais abastadas, eram as que tinham privilégio, as que doavam o seu dinheiro para a instituição eram aquelas que tinham destaque mesmo dentro da instituição, e ela percebia que os objetivos ali, nos monastérios, não estavam sendo cumpridos. Então, ela simplesmente reforçou o propósito de humildade, né, naquele clima de religiosidade, e a primeira coisa que fez foi se imbuir de uma simplicidade, de uma pobreza, tanto é que eram chamadas as irmãs descalças, né, que fizeram esse trabalho e fundaram uma ordem mesmo para tudo isso, para restabelecer a autenticidade do cristianismo. De igual maneira, as sociedades espíritas, com as exceções compreensíveis, estavam sendo invadidas pela futilidade, arrogância, presunção e desrespeito às lições exaradas da codificação, considerada por alguns como superada e seus legítimos servidores taxados de ortodoxos, que deveriam ceder espaço para os chamados espíritas modernistas. Bom, aqui a gente deve buscar discutir isso da melhor forma possível, porque é algo que está acontecendo. O que é perceptível, meus amigos? Nós vemos um grupo de pessoas. Para esse grupo, essas pessoas, elas têm uma necessidade de vivenciar determinada situação social, compreendendo ali a questão da ideologia, não só ideologia política, mas de costumes em relação a qualquer coisa, inclusive a questão
assim, uma série de situações que acham que precisa mudar, o espiritismo precisa mudar, porque eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes pessoas falando para mim que Kardec já estava superado. Ora, por que Kardec estaria superado, né? Porque Kardec tinha uma visão diferente, né? Em relação à questão do gênero, uma visão. Kardec seria eurocentrista e uma série de outras coisas. E eu percebi que essas pessoas queriam dizer, elas usavam a lente de hoje para olhar para ontem. Isso não é possível. Cada época tem os seus costumes, os seus hábitos. Cada época tem o seu modo de ser, mas o que importa é a essência daquilo que se pretende. Então, essas pessoas mais vulneráveis a essas situações, que discutem no mesmo grau de importância a questão da ideologia política, do engajamento sobre outras questões de gênero, de identidade sexual e uma série de outras coisas, mas acham que, na realidade, é o evangelho que precisa se modificar em função do que acontece hoje em dia. Ora, é sensato que nós tenhamos muito cuidado para discutir, para pensar essas coisas. Porque o que acontece? Como é que nós podemos atribuir, como é que nós podemos pensar a mensagem cristã como algo superado? Fazendo um paralelo, seria dizer que a gente tem que desprezar o que está escrito na Bíblia, né? Porque é antigo e também tem outra linguagem. Sim, por isso é que nós temos que... Quem falou? Eu, Bárbara. O Bárbara. Então, o que acontece? A Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, tem ali assuntos até um tanto herméticos, porque foi escrito daquela maneira. Mas o que se deve buscar é isso. Jesus passou o tempo dele aqui e continuou fazendo isso, nos ensinou que conhece-se a árvore pelo fruto. Então, a gente tem que melhorar o nosso discernimento, né, e considerar o que essas coisas querem dizer. Nós não podemos tentar transformar um caminho, e a gente vai ver isso mais adiante aqui. Nós não devemos tentar modificar um caminho a nosso bel prazer, porque não é moderno. Então, a gente percebe que o que acontece hoje em dia, na realidade, é que as pessoas podem ter uma mentalidade modista. Mentalidade modista é aquela situação de que a pessoa acha que, depois de um certo tempo, as coisas têm que mudar. Não pode, se continuarem do mesmo jeito, elas serão consideradas defasadas, consideradas démodé, uma coisa que que já estão para trás no tempo. E não é isso. A mensagem evangélica que nós conhecemos e que o Espiritismo, simplesmente a que o Espiritismo deu progresso, é uma mensagem de 2000 anos. E muitas daquelas coisas vieram com o tempo, né? Muito antes de Jesus já se preparava um caminho para que essa mensagem fosse melhor compreendida. Então, é muito importante que nós tenhamos a sensibilidade
de compreender o seguinte: o que é que o homem, o que é que o ser humano está fazendo aqui nesse planeta? And that is the question. O que é que a gente está fazendo aqui? Nós não estamos aqui para evoluir? Ora, se nós estamos aqui para evoluir, se evolui o ser, evolui também o conhecimento. Claro que sim. O que se sabe, o que se sabia antigamente, o que se sabe hoje em dia é muito mais do que se sabia antigamente em vários setores, em várias situações do conhecimento. Só que a gente precisa discernir que avançar em conhecimento não é alterar-lhe a essência. Então é isso que a gente tem que compreender, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Essa mensagem de 2000 anos continua aí. Todos os dias a gente abre o Evangelho e relê uma coisa que nós já havíamos lido há tempos e nos parece diferente, mais nova. E isso porque nós vamos descobrindo essa essência que é imorredora. Essa, sim, ela se relaciona com o progresso no sentido de cada vez mais nós termos a capacidade de desvelar essa essência no nosso entendimento. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a pessoa chegar e achar que as coisas estão superadas. Tem que mudar. Não, não é mais assim. Tem que ser de outro jeito. Não, isso há muita sisudez na casa espírita. O que há é a seriedade, que tem que ter mesmo. Mas quem é que diz que a seriedade é incompatível com a alegria, com a felicidade? Há momento para tudo, né? Nós vamos ver aqui adiante que nós temos todos discernimento para saber que nós não podemos chegar num lugar com um comportamento que é incompatível com aquele momento, com aquele lugar e aquela situação. As pessoas que mais reclamam dessa situação são pessoas que realmente, no fundo, elas não estão interessadas em progredir. Elas estão interessadas em viver a vida e querem algo acessório que as ajude, que as proteja. Tantas vezes, a espiritualidade que capta os nossos pensamentos está cheia dessas vibrações que pedem um monte de benesses, pedem um monte de facilidades, pedem proteção, pedem orientação, mas sem nenhum comportamento sério correspondente. E não é o que esse livro, essa obra, aliás, tudo isso mostra, é que não pode haver incompatibilidade. Nós não vivemos mais num mundo em que vale a exterioridade, vale a aparência, vale o falar uma coisa e fazer outra. Não vale mais isso. Porque o tempo passa, o mundo está mudando. Se nós ficarmos parados nessa situação, quem fica parado nessa situação, achando que alguma coisa vai vir para beneficiar, para proteger, sem que ter um comportamento correspondente, merecedor daquele estado de coisas, vai passar. Esse livro e esses livros são alertas claros de que nós, no movimento espírita, temos a responsabilidade do exemplo, porque nós compreendemos essas coisas. Compreendemos
essa necessidade de restabelecer essa autenticidade, como fez Teresa de Ávila, correspondentemente, evidentemente, como fez Francisco de Assis e como fizeram tantos outros. A cada tempo se renova essa situação justamente para trazer essa autenticidade. O que fez Jan Hus, que foi uma das encarnações do nosso querido Kardec? Ele foi influenciado lá por aquele inglês, Radcliffe, que achava que estava tudo errado, as pessoas não viviam uma coisa falsa, e foi queimado na fogueira. Por quê? Porque contrariava os interesses, contrariava o poder e todas essas coisas. Então, eu achei importante demorar um pouco nesse tema, porque isso está acontecendo. Aqui ele adiante vai falar o seguinte, ó. Trata-se de pessoas, esses modernistas, trata-se de pessoas telecomandadas por seres hábeis no manejo do pensamento humano e na maneira de interferir telepaticamente nas suas condutas. Ora, ele está dizendo aqui o seguinte: quem se fizer vulnerável a esses modismos, sem sentido, muitas vezes, pode estar telementado com essas criaturas com o objetivo de dissensão, de separar, de mudar, induzem eles a pensar para melhor quando é para pior. Então, é importante que nós compreendemos o seguinte: essas criaturas, elas são muito eles vivem muito essa questão da hipnose e tudo isso, eles sabem influenciar, que não só eles já viveram aqui, né, como também eles aprendem isso lá do outro lado, onde o plano de vida é outro e que nesse plano de vida existem mais facilidades relacionadas com o campo vibratório do que as pessoas que estão num corpo preso e num corpo físico. Né? O Espiritismo, embora sua feição investigadora aqui o torne uma ciência, com a sua própria metodologia, é o consolador prometido por Jesus e não necessita de nenhuma intervenção de cunho modernista, muito menos de teorias acadêmicas e modernistas para ser vivido. Então, é uma ciência com a própria metodologia. Por quê? Porque, na realidade, é uma ciência que considera sentidos que vão além dos sentidos físicos. Com todo o prestígio que a ciência acadêmica tem no nosso conceito, e é claro, nós vemos aí atualmente o quanto isso foi importante nessa pandemia, né? Respeitar a ciência, respeitar toda essa situação. Com tudo isso, nós precisamos ser sensatos de considerar que é uma versão de ciência que é limitada no seu método. Por que limitado? Porque só considera os sentidos físicos. O Espiritismo necessariamente precisa ser uma versão diferente de ciência. Por quê? Porque considera sentidos que vão adiante do físico e que descobrem outras coisas. Né? Então, por isso é que não adianta um cientista formado onde quer que seja chegar e aplicar o método científico que existe atualmente para descobrir determinadas coisas da ciência espírita, porque são sentidos, são presos aos sentidos físicos. Não, mas isso aqui não se vê. Se não se vê, não serve, não é ciência. Se não se ouve, não é ciência.
Senão, eu preciso dos sentidos físicos para aplicar o método. Sem sentido físico, como é que eu vou aplicar? Então, aqui a gente compreende outra coisa muito importante. A vida inteira nos mostra claramente que nós precisamos aprender a transcender. Transcender é ir adiante no tempo, nos sentidos, considerando o futuro e todas essas coisas. Esse planeta sofre tremendamente por ser tremendamente materialista. Todos os grandes prejuízos espirituais que nós vivemos se devem ao fato de que a grande maioria é materialista. Porque, na realidade, a gente não tem condições de saber grande maioria. Nós não sabemos o que vai no coração das pessoas e não temos como transformar isso num dado estatístico, mas certamente que muita gente é materialista e muita gente que faz muita coisa errada por ser materialista, que não compreende a dor, que está ligada a um passado que não considera e não compreende também que as suas ações presentes vão ter reflexo no futuro. Porque não considera, só considera a matéria, só considera essa janela no tempo que é uma existência física. Ora, esses espíritos inferiores, eles se valem dessa situação, desse materialismo, justamente para mal influenciar essas pessoas. Né? Os mentores... Onde é que eu estava? Sim, os mentores vigilantes não tergiversaram e passaram a comunicar-se em quase todos os núcleos com advertências para a revivescência da fé racional e fraterna para a construção da família amorosa que tem em Jesus o guia e modelo. Então, todas as vezes que o grande projeto de evolução corre riscos imerecidos, com todo o respeito ao arbítrio, vem a espiritualidade superior e começa a influenciar para que as pessoas escapem dessa teia de influências que acaba prejudicando esse projeto. Isso às vezes a gente não consegue traduzir a seriedade das coisas que nós estamos vivendo. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a percepção viciada pelas pompas, pela grita emocional da mídia que imprime às notícias um certo teor emocional que para que seja compreendido, que na realidade tudo isso é muito simples. Mas, sendo muito simples, é muito sério. É muito sério. E nós, quem é que nós somos? Nós somos um movimento espírita. Nós temos o nosso papel nessa história. Se alguém se perguntar o que vai fazer nesse sentido, é dar o exemplo, é ser coerente, é ser congruente nas suas ações, nos seus pensamentos, em relação a todas essas coisas. Que, aguardem, nós vamos ver muito mais coisas erradas aí acontecendo. E nós temos que estar firmes e vigilantes. Só o que pede a espiritualidade superior a todos nós no movimento é seriedade, comprometimento, disciplina e caridade. Eu nunca me esqueço dos conselhos que Abigail deu a Paulo, que estava preocupado com o futuro.
e ela disse para ele, numa comunicação mediúnica, Abigail, irmã de Estevão, numa comunicação mediúnica, ela disse para ele o seguinte: ama, depois disse trabalha, depois disse espera, e depois disse perdoa. Esses 4 conselhos que Abigail deu a Paulo falam de tudo, tudo que é necessário. Falam da caridade, falam da esperança, falam da atividade que nós precisamos ter para fortalecer a nossa coerência e todas essas coisas, e fala, sobretudo, da luta que nós temos, cada um de nós tem contra o próprio orgulho, contra o próprio egoísmo, aprendendo a perdoar. Isso, se nós compreendermos isso, nós impomos, pela nossa própria vontade, uma barreira a esse tipo de influência, que quer sim, tem o projeto sim, de perder o movimento espírita. Olha, não estou sendo alarmista, não. Estou sendo... na realidade, a gente tem que pensar isso com toda a seriedade. Né? E isso, agora, ele fala aqui também o seguinte, que a perspicácia dos espíritos das trevas é muito maior do que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e aprimoraram as suas técnicas de hipnose no mais além. Estamos todos sob a vigilância de ativos mensageiros da treva, embora nos encontremos amparados pelo amor do Mestre inolvidável. Desde que mantenhamos o propósito de amar, sem desejar ao irmão tudo aquilo que não anelamos para nós próprios, desde que identifiquemos em nós mesmos e combatemos o egoísmo e o orgulho, nada devemos temer. Então, nós não somos, nós somos, vamos dizer assim, podemos ser relativamente pobres espiritualmente, mas não somos mais crianças. A nossa idade espiritual não justifica agir de uma outra maneira. Nós estamos sendo alertados. Né? Eu estou, assim, muito preocupado, porque só eu falo nessa terra de meu Deus. Né? Então, ou alguém falou e eu não ouvi, ou então eu sei o que é. É que você está falando um negócio muito sério, a gente está aqui focado, ouvindo, refletindo ao mesmo tempo. Bom, você é muito caridosa. Não, claro, com toda a seriedade que o assunto pede, mas você considerou o seguinte, que realmente essas coisas realmente não tem como. Às vezes a gente vai falar e as coisas vão saindo e a gente não... Depois é que a gente vai se preocupar com o que está falando sozinho, mas nós não estamos falando sozinhos, nós estamos todos juntos aqui. Observações do Dr. Bezerra, que eles estão num momento em que eles terminam um dia de trabalho e eles vão parar um pouco para meditar, vão olhar o céu. Né? Aí o Dr. Bezerra se acerca deles e lhes percebe os pensamentos e fala o seguinte: em tudo e em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos para que nos voltemos para a sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis existentes mantenedoras da ordem e do equilíbrio. Ora, percebamos que existe uma relação muito clara entre imediatismo, superficialidade
e incompletude. Uma relação muito clara. As pessoas que são imediatistas, elas não conseguem penetrar o âmago de muitas questões. E quando conseguem, mesmo que de leve, elas não conseguem completar a reflexão, porque logo são chamadas para atenção para outras coisas e tudo isso. Então, é muito útil e necessário que nós, espiritualistas que nós somos, nós nos permitamos, na nossa rotina, momentos de reflexão, que é justamente nesses momentos em que nós vamos ter a companhia dessas criaturas que nos amam a mais não poder e querem o nosso bem e que nos inspiram todos esses pensamentos. Nós olhamos a vida, mas não vemos a vida. Nós somos cercados de uma natureza que está sendo profundamente maltratada, mas nós ainda não conseguimos descobrir no canto de um pássaro, numa flor que brota, em muitas das coisas da natureza, a grandeza da vida. Essa grandeza, ela é silenciosa, não é porque ela queira fazer silêncio, é porque nós estamos, talvez, um tanto surdos para ela, um tanto cegos para ela. E é a natureza a qual nós pertencemos. Então, o que nós temos que fazer é voltar a sintonizar com essa natureza, nos sentir parte integrante dela e trabalhar defendendo ela. Olha o que ele fala aqui. Já é possível perceber-se os graves distúrbios causados à natureza, aos seres sencientes, quer dizer, os que sentem, e especialmente ao próprio ser humano em razão da ambição insensível e da alucinada tecnologia egoísta que só visa o lucro. Algo parecido com o mundo em que a gente vive? Né? O que a gente está vendo aí? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso que está acontecendo na Amazônia é de cortar o coração da gente. Porque é a natureza a qual nós pertencemos. E a gente fica pensando no que pode fazer. E nós vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Mas a natureza responde sempre conforme é tratada. E, nesse sentido, o desrespeito às suas leis faz-se responsável pelos distúrbios que ora se apresentam ameaçadores. O que está acontecendo aí? E aqui a gente também tem que entender o seguinte: todos esses cataclismos, essas chuvas, isso tudo que faz cair, ruir, todos esses desastres naturais, eles são eventos provocados pelo homem em si. Provocados como as ações do homem geram esse tipo de consequência. Aí vocês diriam assim, mas morre muita gente que não merecia, morre muita gente que não precisava. Acontece com todo mundo, é uma coisa geral. Como compreender que isso aí é específico para essas pessoas que merecem? Aí nós vamos entender aqui com o Dr. Bezerra que ninguém sofre sem merecer. Né? Então, a lei é tão bem feita que, assim, as guerras, os distúrbios, os cataclismos e todas essas coisas são eventos que são decorrentes dessas ações erradas dos seres desse planeta. Só que cada um vai sofrer os efeitos desses eventos conforme merece.
Então, Celso, sim. desculpa te interromper, que chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp sobre essa questão da natureza. Vou ler para você, tá? Pois Falar não. um pouquinho disso. Pergunta recebida é a seguinte: as casas espíritas fazem poucas campanhas em favor da natureza. Não é algo que deveria mudar? Não é também nossa responsabilidade? Olha, fica para mim um tanto evidente o dom premonitório dessa pergunta, porque nós vamos falar isso aqui um pouco adiante, que olha, é sugestão do próprio Dr. Bezerra. Quem vai responder é ele. Quem fez a pergunta vai entender. Isso vai passar aqui adiante. Alguns espíritos de escola levantam-se em protesto através de organizações nacionais e internacionais respeitáveis, fazendo ouvidas as suas vozes, são as ONGs. Mas, de forma geral, falta a educação para preservar o patrimônio da natureza. Então, na nossa própria casa espírita aqui, em Botafogo, no SEASSE, chegou um momento em que o presidente falou assim: pelo amor de Deus, nada mais de copinho plástico. Não vamos mais usar isso, não. A gente vai ver copo de papel, alguma coisa, cada um traz a sua água de casa, porque nós não. Seria uma incoerência muito grande se a gente fizesse isso. Né? Então, nós precisamos, isso está ligado à pergunta feita, nós precisamos parar para pensar sobre o que fazer. Com essa ordem que o presidente lá deu, todo mundo ficou um tanto atrapalhado porque não sabia direito o que fazer. Né? A gente ia lá para a reunião mediúnica, levava a aguinha para fluidificar, para levar no final e tal, e onde põe água. A gente vai se adaptando. Nós vamos arrumando maneiras. O que a gente não pode é ser a favor ou estimular essas coisas que a gente sabe que estão erradas. Né? A visão materialista no comportamento insano, mesmo naqueles que se dizem vinculados àquela doutrina espiritualista, responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem viger no hino de todos os seres humanos. Ora, sem nenhum tom de crítica, mas nós sabemos descritivamente que existem no mundo 3 classes de pessoas: os francamente materialistas, os francamente espiritualistas, e existe uma turma do meio aí que simplesmente nem sabe o que é, que se diz espiritualista, mas não faz a menor ideia do que seja ser espírito. Não faz mesmo. Guardadas as devidas variantes, guardada devido à relatividade a respeito dessa observação. Mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que seja. Hoje em dia, quando a gente fala que uma pessoa é materialista, muitas vezes a gente acostumou o pensamento a pensar que é uma pessoa apegada às coisas materiais. Mas materialista é aquele que não concebe a existência do espírito. Não concebe, só concebe a existência da matéria. Para ele, tudo é matéria. Então, ora, se para uma pessoa tudo é matéria, ela não tem como acreditar que ela já teve vidas anteriores e nem que vai ter vidas depois. Ela não consegue acreditar que ela não vai morrer. Só essa situação é responsável por um enorme prejuízo nas vidas de todos. Inclusive no sentido de dilapidar a natureza.
Por quê? Porque é imediatismo. Aí vêm os europeus e começam a falar que nós não estamos sabendo cuidar do patrimônio da natureza, e não estamos mesmo. Aí vêm os outros e falam assim, mas vocês já dilapidaram de vocês. E daí? Eles não sabiam o que sabem agora. E porque eles fizeram antes, a gente tem que fazer agora? Não tem sentido essa discussão. Não tem o menor sentido isso. O que tem, sim, é necessidade de muito trabalho. Esse relevante mistério encontra-se reservado ao Espiritismo pelos conhecimentos que proporciona a todos quanto lhes buscam as fontes inexauríveis. E aqui está a resposta à amável pergunta da nossa amiga. Eu não sei se é nossa amiga ou nosso amigo. Marcos, É anônimo, Celso. Foi anônimo, a gente não sabe quem foi. Foi anônimo. Então, Dona Anônima ou Senhor Anônimo? Veja a resposta. Sem jamais descuidar do real propósito de atuar como casa do caminho, que somos nós, os cristãos, toda a casa espírita deveria contar com pessoas que se interessassem em auxiliar na educação ambiental. Gente, vamos trabalhar. Vamos criar alguma coisa nas nossas casas que ajudem a ensinar as crianças desde cedo, que tenha palestras esclarecedoras a respeito disso e que nós tenhamos esse exemplo, nós usemos dos exemplos com nós mesmos nas casas. Há muito que ser feito, muita coisa a ser feita. Olha, eu não me esqueço de uma coisa. Quando o metrô do Rio ficou pronto, aquelas primeiras estações, vocês devem se lembrar disso. Era tudo muito bem feito e ninguém jogava um papel no chão. Ninguém. Era limpíssimo. E eu me lembro que uma vez eu estava no metrô, aí abriu a porta e tinha duas mulheres sul-americanas, não sei de que país, mas falaram entre si. Uma olhou para a outra e falou assim, mira lá, que ela comentou que não via um papel no chão. Tudo limpíssimo. Aí eu fiquei com pena, porque ela só estava olhando um pedacinho de terra do Brasil no metrô, porque ela não via barbaridades que aconteciam fora daqui, mas ela admirou isso. Ela se sensibilizou com aquilo. Ela achou bonito aquilo. Como nós também, quando a gente vê alguém fazer alguma coisa boa, nós também admiramos. Uma vez, a minha esposa esteve em Mauá, aqui na Serra, né? E aí aparecia aquelas, não vou chamar de horda porque é feio, mas aquele monte de gente, aqueles de fim de semana, e que tomam lá a cidade de assalto. Aí as pessoas jogando papéis no chão, aí os moradores do local iam lá, pegavam o papel e botavam no lixo. Aí outra que lhe jogava ali, eles pegavam lá o negócio e jogavam no lixo. Aí que as pessoas perceberam que eles estavam... Ninguém falou, fez nenhuma admoestação. Mas quando as pessoas perceberam que eles fizeram, ficaram envergonhadas e passaram a agir de outra maneira. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, todos são educáveis. Mas a educação precisa de exemplo. E o exemplo precisa de atitude. Atitude. A gente acha bonito, acha que tem que ser feito, acha que isso, acha que... Mas precisa de ação. Precisa de ação nesse sentido. Então, acho interessante, sim, nós termos, conforme sugere o nosso querido Dr. Bezerra,
termos na casa espírita um grupo que se preocupe com essas coisas. Olha, isso é uma coisa de levar tão a sério, mas tão a sério, que a gente resolveu fazer o seguinte: nem sabemos como vamos fazer isso, mas nós vamos falar com o André Trigueiro, que ele é ligado a essa questão ambiental, para que ele nos oriente no modelo de atividade na casa espírita. Nós temos que falar com ele, pode ter lá, ele é muito ocupado esse negócio todo, mas a gente tem que falar. O pior que nos pode acontecer é não achar ele ou não conseguir falar, mas a gente tem que tentar. Então vamos falar com ele, nós vamos pedir para ele um modelo de atividade que ele sugira, que ele pense um modelo e nos ajude nesse sentido, para a gente sugerir para as casas espíritas. Por quê? Porque nós temos que fazer alguma coisa, né? Levemos a sério todos esses conceitos, porque tudo isso é muito importante. Como a lei é de progresso, a vitória do bem e sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade e a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível. São Francisco é alguém ligado a essas questões? São Francisco é alguém ligado ao próprio mundo que está chegando aí. Aliás, nós devemos muito a esse espírito. Recentemente, nós soubemos que ele começou a ser notado como o profeta Samuel. E depois, em outra existência, ele veio como João Evangelista. E depois como São Francisco. É o mesmo espírito. E que virá aí continuar com a obra dele. E já foi dito o seguinte, que São Francisco há de vir porque o mundo precisa de amor pela vida. Ele veio para nos ensinar a amar a vida em todos os sentidos. Tudo isso que signifique. Celso, Agora, oi, pois não. deixa eu trazer mais uma pergunta que enviaram para a Pois gente. não, claro, por favor. Vamos lá. Entendo a necessidade do sofrimento, mas não deveria cessar um pouco quando passamos a fazer o bem e trabalhar no bem? Bom, como é que nós podemos ter notícia? Porque, assim, eu até entendo a pergunta, mas vamos pensar aqui numa coisa. Como é que nós podemos ter noção do tamanho da nossa dívida coletiva? É o que esses espíritos aqui que se manifestam, como a gente vai ver, eles falaram: a doutrina cristã falhou, olha o que tem no mundo. Ele está considerando um espaço de tempo que é um nada, né? E ele está considerando que ali, sucessivamente, reencarnam espíritos faltosos, devedores. Então, nós não temos noção do tamanho do nosso débito. E nem é para que nós tenhamos. Nós não temos noção do quanto nós ainda temos que passar e pelo que nós temos que passar. A nossa preocupação deve ser, sim, a de trabalhar. Trabalhar pelo bem em todas as circunstâncias, em todas as instâncias, em todas as situações. Porque certamente que isso tem algo a ver com o que nós combinamos antes de vir para cá. Senão, não é à toa que nós estamos aqui. Né? Então, que cada um de nós possa se imbuir desse papel de partícipe dessa situação.
que a gente está vendo aqui no Rio, onde a gente mora, né? Recrudesceu tremendamente a questão da violência, piorou a questão da segurança. E a gente não pode conotar esse momento como sendo uma coisa que vai ficar ali, vai se perpetuar. Não, isso vai passar, evidentemente. E piorou por algum motivo. Aliás, foi dito que antes de melhorar, as coisas vão piorar. Então, respondendo definitivamente, a gente não tem noção do tamanho da nossa dívida, nem durante quanto tempo. Vamos viver essa situação fazendo o nosso papel, porque não nos esqueçamos que cada um de nós vive no momento histórico e no lugar que merece viver. Então, o que nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, né? Claro que nós certamente mereceremos muito bons momentos. Esse momento aqui que a gente está vivendo, que é um momento não só de troca de informações, mas também de fraternidade, né? Essas coisas podem se multiplicar, depende de nós, né? Vamos, cada um de nós, contribuir para que esses momentos se perpetuem, sejam bons, né? Aqui agora, Simone, quanto tempo eu tenho? Marcos? Celso, 9h37. A gente pode esticar, que nem fez nas outras vezes, até perto de 10 horas ali, né? Tá. Então, vamos ver aqui. Aqui é uma reunião pública, passes e reunião mediúnica na instituição. Então, a casa estava repleta de trabalhadores encarnados e desencarnados e necessitados. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, com exceção dos casos de simbiose, que existem situações de simbiose que não é possível mesmo separar. E ali, nós temos que considerar esses casos de simbiose como de mútua educação, né? Na resistência que esses espíritos encarnados buscam fazer, eles estão aprendendo também, né? E certamente que há alguma coisa que acontece, porque está lá os motivos estão lá nos arquivos dessas pessoas. No recinto dedicado às atividades mediúnicas, alguns se encontravam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros. Outros se encontravam em sofrimento e expectação, mas atendidos por dedicados guias que os encorajavam à renovação interior. Este recinto, portanto, deve sempre ser visto como um ambiente onde deve vigorar, tanto quanto possível, uma condição vibratória condizente com a lei de caridade, preservada de altercações, anedotário vulgar ou conservação fútil. Aqui, só queria fazer uma observação a respeito do seguinte. Aqui ele está falando de um recinto reservado para reunião mediúnica, que realmente é muito sério. Ali, quando a gente chega ali para trabalhar, já estão ali aquelas padiolas, aqueles espíritos, já sendo atendidos, já sendo consolados, já estão ali esperando para serem atendidos, ansiosos sobre o que vai acontecer e tudo isso. Então, qual é a nossa atitude de encarnados? Nós não estamos vendo nada, mas nós podemos respeitar tudo, no seguinte sentido. Isso aqui é uma reunião mediúnica, mas mesmo nos salões onde nós vamos assistir a palestra, mesmo no lugar onde nós vamos dar e receber passes, mesmo onde nós vamos participar dos programas de evangelização, nós temos que compreender que ali do outro lado da vida existem espíritos esperando por nós. Então, dependendo da situação, não faz o menor sentido que nós
entremos lá, nem digo falando, mas com os pensamentos que não são condizentes com aquela situação. Ora, nós somos espíritos, nós já entendemos a importância da questão vibratória, né? Então, esse, para nós, é um treinamento de recolhimento, de introspecção, de postura mental positiva, que beneficie, que ajude o trabalho nesses momentos. Reunião de desobsessão preparada para tratar, além do atendimento aos necessitados, de uma luta interna promovida por espíritos perversos entre duas irmãs que dirigiam uma instituição, que é de outro bairro. Isso é interessante, porque como é que na espiritualidade eles tratam disso. Senira, a mais experiente e humilde, mantinha o compromisso com a codificação de Kardec. A outra, Carolina, menos experiente e menos conhecedora do espiritismo, queria atrair para casa um público mais jovem. Sem dúvida boa, ela é uma pessoa de bons sentimentos, porém mais comprometida com o mundo social e com a modernidade nos costumes do que com a austeridade dos princípios espíritas. Ser austero não significa sofrer com a sisudez. Não significa isso. Cada momento pede uma postura mental. Cada momento pede um comportamento condizente e coerente com a atividade a que as pessoas se entregam naquele lugar e naquele momento, né? Então, muitas pessoas falam, isso aqui é muito sério e tal, não sei o quê. Bom, se a necessidade delas é viver constantemente se divertindo, elas têm que entender que vai haver um momento em que elas vão precisar ser muito sérias, porque vão ser visitadas pelo sofrimento, justamente porque não souberam emprestar um cunho de seriedade a um momento que pediram. As irmãs foram convidadas para a reunião. Elas dirigiam uma reunião numa instituição e foram convidadas para essa reunião, né, nessa casa. Senira, que é uma das irmãs, a Célia, dá passividade ao espírito que estava interferindo e que fora trazido sem se dar conta. Como muitas vezes acontece. O espírito se comunica revoltado e dizendo merecer respeito porque passa a fazer parte da diretoria da casa. Isso acontece. Eles vão interferindo, até que não, agora eu mando aqui. Do lado espiritual, eles se julgam dirigentes e entram e tomam lá o posto, né? Durante o diálogo, o próprio manifestante deixa clara a intenção de causar ruptura no movimento espírita, identificado como legítimo continuador da mensagem de Jesus. Então, eles sabem que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. E eles sentem isso por causa da seriedade com que são levados determinadas tarefas, tratados de determinados assuntos. Alega que adentraram o recinto atraídos pela falsidade dos que não agem de acordo com os que ensinam, argumentando ser isso prova da falência da doutrina cristã. É aquele negócio daquela pergunta. Eles consideram um determinado espaço de tempo e só veem mazelas, só veem incoerência, só veem inconstância naquela situação ali. E, na realidade, eles também contribuem para aquele estado de coisas, mas eles encontram um ambiente favorável para isso, né? Tenta justificar seus ataques ao Consolador como vítima que fora do Tribunal da Inquisição na Espanha. E olha, isso é o tempo de Torquemada. Olha quanto tempo esse espírito está agindo nessa situação, né? Recebe passes de regressão de memória e relembra que fora vil explorador pecuniário e entende aos prantos, o que corrobora
Dr. Bezerra, de que ninguém é vítima sendo inocente. Então, que não nos falte jamais caridade quando nós estamos diante do sofrimento alheio, mas que nós saibamos compreender que ali existe um motivo para aquele sofrer. Né? Né? Às vezes a gente fica pensando, como é que pode? Mas logo fulano, como é que nós não sabemos o que vai nos arquivos da alma da pessoa? Nós não sabemos que aquele momento ali foi reservado para aquele resgate que foi relacionado com uma ação muito, mas muito antiga, porque ninguém fica devendo nada. E isso, dessa programação, isso é com a espiritualidade. A nós cabe trabalhar, pedir a Deus que nos ajude e não se perturbar com essas coisas. Porque Joana de Ângeles, inclusive, ensina como nós devemos lidar com os processos de culpa. Porque, ora, nós estamos encarnados. Se nós ficarmos parados pensando na culpa, nós vamos perder um tempo que é muito útil para que nós amealhemos méritos que equilibrem a nossa situação. Nós estamos aqui também para adquirir méritos com a nossa obra, com o nosso trabalho, com os nossos esforços para vencer as nossas fraquezas. Né? Se a gente ficar parado pensando naquilo que a gente fez, isso é um erro. Nós não temos que ficar parados pensando nisso. Nós temos que partir para frente, agir da melhor maneira possível. Carolina, a irmã que queria modernizar o centro, põe-se a chorar e, inspirada pelo irmão Astolfo, compreende seus erros diante do alto significado do Espiritismo e sua missão consoladora e iluminativa. Como palavra final, Dr. Bezerra conclamou todos a responsabilidade de conduzir o movimento espírita como patrimônio espiritual legado por Jesus, que deve ser conduzido com elevação e sacrifício. E isso aí, ele está falando conosco, porque nós somos o movimento espírita. Não é? Então, meus queridos... Oi. Deixa eu te interromper de novo, que chegaram mais 2 perguntinhas aqui. Ótimo, interrompa sempre. Vamos lá. A primeira delas é a seguinte. O capítulo, no seu final, diz que a sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, Sim. exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e seu perseguidor. Sim. Nesses casos, como o espírito é contido para não atrapalhar o trabalho, se é permitida a sua entrada? Me parece muito perigosa essa permissão. Na verdade, assim, os espíritos controlam tudo. Tudo. Né? Então, eles estão. Esse aí é um trabalho em que eles supervisionam isso. Esses casos, nesses casos de simbiose, os espíritos, o encarnado e desencarnado, estão jungidos. Eles estão ali. Separar esses espíritos nesse momento é até perigoso para a saúde do próprio encarnado, porque ele está muito ligado àquela situação. E essa simbiose, ela é permitida porque esses espíritos têm no passado uma ligação muito forte. Muito forte. Vocês veem aí esses casos de chifópagos. Aquilo ali é simbiose. Simbiose que passa a se expressar no plano físico. Que são espíritos que eles ficaram tanto tempo trocando aqueles sentimentos menos felizes que eles acabam jungidos um no outro. Agora, aqui, respondendo a pergunta, os espíritos controlam isso. Eles não vão permitir aquele espírito ali que está jungido no encarnado,
ele também vai ser beneficiado por aquele passe. Ele também vai, ele não vai ser permitido que entre ali num fenômeno mediúnico que ele comece a, se bem que de vez em quando acontece alguma coisa nesse sentido, mas ele não vai prejudicar o ambiente, porque isso não é permitido. Não é permitido porque ali existem outras pessoas que precisam ser beneficiadas. Então, a atividade do passe, conforme ensina André Luiz, é uma atividade muito mais complexa do que a gente imagina e que é complexa no sentido de que existem muitas coisas que a gente não sabe o que acontece, mas é muito simples quando a gente pensa em intenções. Então, quando você entra ali naquele recinto para dar passe, dê passe com o coração. Ame. Aquelas pessoas precisam principalmente de amor. Quando você entra ali para você receber passe, ame igualmente e abra o seu coração, porque você vai receber aquilo que você está fazendo por merecer. Mas não se preocupe com a insegurança desse lugar, porque isso é cuidado pelos amigos espirituais. E esses casos de simbiose, não é só simbiose no sentido obsessivo, não. É também simbiose no sentido até de doença mental séria, de esquizofrenia, e de uma série de outras coisas. A casa espírita é um hospital. As pessoas vão ali para se tratar. Então, aquilo tudo ali tem uma supervisão muito séria e muito digna. Da nossa parte, nós temos que ajudar com o nosso sentimento, mas é perfeitamente seguro. Perfeito, Celso. Tem mais umazinha aqui? Pois não. Sei que falou isso no início, mas pode explicar a frase de Abigail? Ame, trabalhe, espere e perdoe melhor? Eu estou em dúvida quanto ao espere. Sim, ótimo. Na realidade, acho que a Abigail te cutucou para você fazer essa pergunta, que ela merece realmente uma explicação. Espere é no sentido de ter esperança, é no sentido de pensar no futuro, de confiar no futuro. Muitas vezes nós vivemos em grande sofrimento, e às vezes nós não temos paciência de aguardar um futuro de bonança. Muitas vezes nós não sabemos que aquilo ali tem um termo. O sofrimento vai passar. O que acontece com as pessoas de ideação suicida? Nós já vimos isso. Um dos graves problemas da ideação é justamente a falta de esperança. A pessoa não vê saída. A pessoa não confia em que haja. Claro que o pano de fundo dessa coisa toda, muitas vezes, ou geralmente, é o materialismo, mas a pessoa não tem esperança. Não tem esperança. Paulo, naquela situação, ele estava sendo perseguido, estava sofrendo muito, ele estava lutando contra a invasão do farisaísmo na Casa do Caminho, estava sendo maltratado, ele tinha que cuidar de várias. Ele estava correndo o mundo para fazer um monte de coisas. E ele realmente se sente alquebrado naquela situação. E eis que aparece Abigail para ele, conversa com ele, faz com que ele tenha muita confiança e fala para ele que ele deve amar, trabalhar, esperar no sentido de ter esperança, também no sentido de aguardar que os males vão passar. Enquanto não passa, trabalhemos, oremos, tenhamos a certeza do futuro, né? E depois a gente tem que fala em perdão.
é isso, é nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Bom, então, é isso. Chegamos aqui ao final, né? Mas, por favor, fiquem à vontade, caso desejem falar. Para mim, eu fico aqui até sei lá quando. Mas, por favor, agora eu devolvo a palavra a você, meu amigo. Obrigado, Celso. E agradecer aí, antes de tudo, e vamos para a prece final do nosso trabalho de hoje. Vamos. Pedir para todo mundo entrar nessa sintonia com a gente. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade de luz, queremos agradecer por essa chance, por essa ambiência preparada em cada um de nossos lares, para que possamos aqui compartilhar, receber, doar o nosso tempo, aprender, e principalmente refletir sobre essa obra trazida pelo Celso no dia de hoje, sobre esses trechos tão importantes de cada um dos capítulos aqui discutidos, que possamos fazer com que essa mensagem trazida ela entre pelos nossos ouvidos, mas que alcance o nosso coração, fazendo que as reflexões necessárias sejam feitas, que possamos entender cada vez melhor e que possamos colocar em prática em nossas vidas, em nosso dia a dia, sempre os ensinamentos de Jesus, que são trazidos a nós de tantas diferentes formas, como hoje nesse encontro tão especial. Gratos estamos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso, muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito. E depois eu vou dar lá uma satisfação aos meus companheiros que estão em outras atividades, né? E eu é que agradeço muito a acolhida sempre fantástica dessa casa amiga e amorosa, e já deixando aqui uma pequena sugestão àquela moça ali que não para de trabalhar sobre a questão ambiental. Enfim, Com certeza. é isso. Tá? Certo. E lembrando a todos, nosso próximo encontro no dia 21 de junho, né? Isso. Aí vão ser 21 e 28, né, Simone? Isso. Sim, são 2 encontros. 21 Ótimo. 2 então, semanas olha, seguidas. A todos. Tchau. Boa noite. Eu estou muito feliz com essa atividade, eu agradeço muito essa oportunidade a vocês. Boa noite a todos.